Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, a igreja lá de Corinto, na Grécia. 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou o bem, ou o mal. Pode sentar-se. Que Deus traga à luz a sua palavra, que Deus jogue entendimento e abra nossa mente. Dou boas-vindas também a todos que estão aqui pela primeira vez. Muito bem-vindo a essa casa de oração. Muito bem-vindo a essa casa de milagres. Que Deus faça, que Deus realize sobre a tua casa, sobre a tua vida, coisas extraordinárias. Amém? Meus amados, sofremos muitas vezes por não medirmos as consequências das coisas. Sofremos muitas vezes por não medirmos as consequências. Padecemos por não conhecer as consequências daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. A vida que nós vivemos hoje, ela é fruto, é resultado daquilo que nós praticamos, realizamos, falamos lá atrás. Porém, eu quero dizer, meus amados, que a paz que nós precisamos, Jesus conquistou na cruz para nós. A cruz de Cristo é um divisor de águas. Às vezes a nossa vida ela vai caminhando num caminho de desgraça, por causa de coisas que nós realizamos, fizemos errado durante a nossa caminhada. E através de Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Ele perdoou todos os nossos pecados. Eu digo, e não é mérito nosso, é bondade, a misericórdia do Senhor Jesus, é a demonstração do amor de Cristo por nós. Quando você olha uma cruz, o desenho de uma cruz, o símbolo de uma cruz, você vê o que? Um símbolo religioso? Não. Você vê o símbolo de uma fé? Não. Você olha ali, você encontra o símbolo de amor, o retrato de um amor, retrato perfeito do que é amor, porque um santo puro, morrendo por um traste, morrendo por quem não presta, morrendo por quem não merece. Uma das cenas mais lindas na Bíblia é quando Jesus está crucificado naquela cruz, sofrendo, e alguém que não merece está ao lado também sofrendo, mas por causa dos seus crimes. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim, te lembra de mim quando tu entrar no teu paraíso. Ele reconheceu que Jesus era rei, e ele volta-se para Jesus, moribundo, morrendo nos últimos momentos da sua vida, mas ele clama ajuda, ele clama socorro. Ele sabe que aqui ele vai morrer, ele não vai voltar mais para essa vida, mas ele crê na eternidade. Ele crê na eternidade. Ele crê na mensagem de que a vida vai continuar depois da morte. E essa vida em Cristo Jesus, eu digo, a maior mensagem. E aí Jesus diz para ele: hoje eu te digo que tu vais estar comigo no paraíso. Cruz. A cruz revela, meus amados, o amor de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus. A cruz, meus amados, é um símbolo de amor, não é um símbolo religioso.
mas é o retrato perfeito do que é amor. Nós temos o perdão dos nossos pecados. E eu digo, Deus nos ama. Porém, eu entro na mensagem. Deus nos ama. Só que Deus não vai nos isentar de um dia, todos nós vamos ter que chegar diante dele. Vou repetir. Todos nós vamos ter que nos achegar diante dele. E todos nós vamos ter que prestar conta. Todos nós vamos ter que prestar conta. Nós vamos prestar conta diante de Deus. A Bíblia diz, o texto que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tenha feito por meio do corpo. Prestação de contas com Deus. O título dessa mensagem é Prestando Contas. Prestando conta com Deus. Prestar conta para Deus. O ser humano às vezes não gosta de prestar conta. Eu digo para os casados, ou para os rapazes solteiros, você não quer prestar conta? Não casa, filho. Não casa. No momento que você casou, tem que prestar conta. Em casa, presta conta para os pais. Aí quer se livrar dos pais? Vou me casar. Presta conta para a esposa. E assim é a vida. Eu não gosto de prestar conta para ninguém da minha vida. Calma. Um dia você vai estar diante do tribunal de Deus. E você vai ter que prestar conta. A Bíblia diz, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Essa palavra está sendo escrita para a igreja. Mas o texto está dizendo todos. Não crê em Deus, vai estar diante do tribunal de Deus. Não tem religião, vai estar diante do tribunal de Deus. A minha religião é tal e tal, vai estar diante do tribunal de Deus. Eu creio nisso, naquilo, vai estar diante do tribunal de Deus. E Paulo está escrevendo para a igreja, que a igreja também, quem serve a Cristo também, vai ter que prestar contas diante de Deus. Um dia todos nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. Há um texto no Antigo Testamento que já revelava essa verdade. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz assim: porque Deus há de trazer juízo de toda obra, até aquilo que está encoberto, até aquilo que ninguém sabe, até aquilo que ninguém desconfia que exista. A Bíblia diz que todos vamos comparecer diante de Deus. A Bíblia diz que tudo, até o que está encoberto, seja bom ou seja ruim, vai ser revelado. Meus amados, observa bem, Deus nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos torna plenamente responsável de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós falamos. Deus nos deu livre-arbítrio, que quer dizer responsabilidade. Não é apenas a aptidão, a capacidade de escolher ou não, mas sim tem a ver com responsabilidade. Adão e Eva pecaram, tiveram que comparecer diante de Deus. Tiveram que aparecer e comparecer diante de Deus. Um acerto de conta. Desde então, todos acertam contas com Deus. Davi pecou, escondeu, fugiu, mascarou, deu uma desculpa daqui, deu outra desculpa de lá, tentou se safar. Passou um ano. Um ano passou. Ele cobriu todas as provas para não ser visto. Ele tentou encobrir todas as provas. Porém, os olhos de Deus, que vê como chama de fogo, mandou um recado através do profeta Natã. Deus estava acertando contas com Davi.
E era um rei muito amado por Deus. Um rei que amava o Senhor, escreveu 73 salmos no livro de Salmos. Metade do livro de Salmos praticamente foi ele que escreveu. Meus amados, pecamos contra Deus e levamos a vida como se nada tivesse acontecido. Eu tomo como base o livro de Lucas capítulo 16, verso 1, que diz assim: contou Jesus ainda aos seus discípulos, havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os seus bens do seu patrão. E aconteceu que, mandando-o chamar, o interrogou: o que é isto que chega a mim a teu respeito? E olha a palavra que está escrita. Diz assim: presta conta da tua administração. É isso que esse homem pede, é isto que esse homem rico pede ao seu administrador: presta conta da tua administração, porque tu não vai mais continuar com essa responsabilidade. Presta conta da tua administração. É isso que nós devemos que fazer, é isso que precisamos fazer, que vamos ter necessidade de um dia fazer. Vamos precisar prestar conta, sim. Podemos ter um bom desempenho até mesmo na igreja. Eu louvo a Deus por todos que trabalham. Meus amados, essa igreja é fruto, é resultado de gente apaixonada, de um povo apaixonado por Jesus. Aqueles que estão aqui chegando pelas primeiras vezes, vocês vão ver um pessoal com uma camiseta assim, ó, voluntários, gente que trabalha, que se doa, que se esforça, que se dedica, certo? Que está aqui para servir, que está aqui para cultuar. Enquanto você está aqui concentrado em Deus, recebendo de Deus, tem uma equipe maravilhosa e grande trabalhando. Gente, mas todos nós vamos prestar conta. Podemos desenvolver um bom trabalho. Os nossos músicos, os levitas da casa do Senhor, os adoradores, que louvor abençoado, que louvor com graça de Deus. Mas todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor. É um bom ministério, pastor, amém, mas vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Podemos fazer muito bem o nosso trabalho, podemos ser um bom cidadão, mas vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós, meus amados, não vamos escapar e não temos como escapar de estar sentado no banco de réus, para ser avaliado por Deus, para ser analisado, avaliado por Deus, conforme diz a palavra de Deus, que todos vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Um dia nós vamos estar face a face com Deus, diante do Senhor, e vamos prestar conta. Digo, não é um versículo isolado, tem vários, a Bíblia tem várias citações a respeito. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim, que vamos ter que prestar conta. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. A Bíblia diz, tudo está descoberto. E a Bíblia diz assim, e exposto diante dos olhos daquele a quem nós temos que prestar conta. Tudo está exposto aos olhos de Deus. Não tem como esconder. A Bíblia vai falar de um homem chamado Acã, pecou contra Israel, fez uma coisa escondida, teve um ato escondido. E a Bíblia menciona que Acã se escondeu uma capa babilônica, uma barra de ouro, tudo escondido. E aí teve um fracasso na casa dele. Por quê? Escondeu. Mas Deus que julga todas as coisas, deu uma sentença contra ele. Não adiantou esconder. Teve que aparecer. A sua podridão apareceu. O seu dolo, o seu pecado, o seu erro, o seu crime aconteceu. Era um pecado escondido, mas apareceu. Meus amados, Deus não vai perguntar para você quantas vezes você foi no culto, quantas vezes você foi para a igreja. Deus não vai te perguntar, Deus não vai cobrar isso de você, Deus não vai jamais cobrar isso de você. Quantas vezes você foi ao culto? Deus não vai cobrar no julgamento quantas vezes você leu a Bíblia, ou quantas horas você gasta por dia numa vida devocional. Deus não vai cobrar quantos hinos você cantou,
Deus não vai cobrar. Deus não vai cobrar isso aí. Mas Deus vai contar o seguinte: o que mudou na tua vida? O que alterou na tua vida? Os hinos que você cantou, as mensagens que você ouviu. Deus vai cobrar aquela mensagem, aquela leitura na Bíblia que você leu, mas não botou em prática, não viveu, que para Deus não é o que eu creio, mas é o que eu vivo. O que é mais importante, o que é mais necessário é como eu vivo a minha vida para com Deus, o tamanho da minha dedicação que eu tenho para com Deus. Deus não vai cobrar quanto tempo você tem de igreja. Você está de parabéns porque você tem 30 anos de igreja. Você só tem 5 meses? Não. Você vai ganhar só isso aqui. Não. Não se engane. Crédito com Deus não é tempo que eu tenho. Não é minha idade de fé. O que Deus quer, meus amados, sabe o que é? Intensidade. A minha intensidade para com Deus. A intensidade do meu amor para com Deus. Tudo vai ser computado. O tempo, dinheiro, talentos, a ociosidade também, o desleixo também. Maldito, diz a palavra de Deus, maldito o que faz a obra de Deus relaxadamente. Mas pastor, eu não sou um pregador, eu não sou um levita, eu não sou da equipe dos voluntários, eu não sou da recepção, eu não sou lá do estacionamento, eu não sou da manutenção, eu não sou da equipe de elite dos marceneiros da igreja, dos eletricistas da igreja. Deus não está cobrando isso. Mas Deus vai cobrar, irmãos, a paixão com a qual eu faço. Deus não vai cobrar, meus amados, essas coisas. Deus vai cobrar, será contado a paixão, o fervor, a intensidade. E eu acrescento uma palavra que é muito mais importante: a intencionalidade. Por que eu faço? Qual é a razão pela qual eu dedico? Eu vou no aprisco, qual é o propósito que eu vou? Eu estou sendo discipulado, qual é o propósito? A intencionalidade. Que às vezes a intenção é outra. A aparência é uma, mas a intenção é outra. Qual é a intenção? O tamanho da intensidade também. E a Bíblia diz, meus amados, que Deus vai julgar as intenções do coração. Deus vai julgar, sim, Deus vai julgar. Deus vai julgar e Deus vai cobrar caro. Nessa vida já se paga. Eu estou sofrendo assim os meus pecados. Não, você não está sofrendo por causa dos teus pecados. Quem sofreu os nossos pecados foi Jesus na cruz. Nós sofremos a consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. Isso sim é cobrado de nós. O adultério é cobrado sim. Maldições chegam, maldições vêm. O roubo vem. As coisas erradas por trás, meus amados, vêm. Há espíritos malignos, que atuam sobre a vida de pessoas, pelas coisas erradas que praticam e vivem. O inimigo, ele tem uma legalidade sobre a vida de uma pessoa. Quando existe um adultério, o espírito de adultério, existe uma legalidade que é dada para o inimigo, uma chave dada para o inimigo para destruir a vida, para escravizar. E a pessoa fica aprisionada, amarrada, e ela vai sendo destruída, sua família vai sendo destruída. E digo, adultério não é somente um homem, uma mulher trair com outra pessoa, fisicamente, ir para um motel ou não. Pornografia é adultério. O homem que se dedica a pornografia, ele é casado, ele está adulterando, ele está traindo a sua esposa, ele está colocando os olhos para uma outra mulher que não é a dele. A mesma coisa para as mulheres. Meus amados, vamos vigiar o nosso coração, porque Jesus Cristo morreu para nos dar vida eterna, mas morreu também para nos libertar. Deus, meus amados, nos ama tanto, 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 que deu sua vida por nós.
mas também Ele deseja transformar a nossa vida. E Jesus transforma a nossa vida. Temos aqui uma multidão de homens e mulheres, jovens, transformados pelo poder de Deus, transformados pelo poder da palavra de Deus. E a Bíblia diz, meus amados, que Deus trará à luz o que está oculto nas trevas. E a Bíblia diz também o seguinte, que Deus vai revelar as intenções do coração. Romanos 2,16 diz assim: Deus julgará o segredo dos homens. Deus julgará o segredo dos homens. Às vezes eu repito, irmãos, porque o som reverbera e de repente a palavra não conseguiu chegar, então a gente repete para ver se adentra novamente. Embora se reverberando eco, já fica ouvindo a mensagem 2 vezes, né? Gente amada, a Bíblia diz assim, Deus julgará o segredo dos homens. Deus julgará. E há de julgar o segredo dos homens, diz lá em Romanos 2,16. Ele vai julgar tudo. Ele só vai julgar os grandão, pastor? Não. A Bíblia diz que ele vai julgar os grandes e os pequenos. Apocalipse 20, versículo 12, diz assim: e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros. O texto sagrado diz que abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Você não vê, você não percebe, você não enxerga, mas todo dia é feito um apontamento do teu dia. Todos os dias algo está sendo escrito a respeito de você. Todos os dias tem um registro. Pastor, onde é que está isso? Acabamos de ler. Então vou ler de novo. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Foram julgados por aquilo que estava escrito no livro, segundo as suas obras. O que está escrito a teu respeito lá? O que tem registrado a teu respeito lá? Eu disse, meu Deus, pastor, meu pastor querido, eu não sabia disso, e agora? Estou ferrado. Tá. Estou em maus lençóis. Tá. E agora, pastor, o que eu faço? Qual é a minha atitude agora? Queridão, tem saída. Jesus é a saída de Deus para o nosso pecado. Agora não brinque. Não fica brincando com o pecado. Não dê uma de Sansão que brincou com o pecado. Foi brincando, eu dou conta, eu escapo, eu dou um jeitinho, eu saio. Teve uma hora que não teve mais saída. Ficou sem força. Ficou escravo. Furaram os olhos dele. Arrancaram seus olhos. Com um buraco vazado, coisa horrível. O bonitão, que só queria as mulheres, ficou vazado. Escravo, puxando moinho. Burro de carga. É isso que o diabo quer para a tua vida. É isso que o inimigo deseja para ti. Deus projeta a vida eterna. Deus projeta a salvação. A vida em Cristo é a melhor vida que alguém pode ter, usufruir e desfrutar. Mas o inimigo quer te levar a ser você um prisioneiro, amarrado e preso, atado. É isso que o inimigo deseja. Mas Jesus Cristo morreu para nos libertar. Jesus morreu para nos salvar. A Bíblia diz que todos, grandes e pequenos, estarão diante de Deus. Lá vai estar o jornaleiro. Lá vai estar o deputado, o senador. Lá vai estar o servente.
vai estar o juiz também, vai estar o doutor, vai estar o analfabeto. Todos vão comparecer diante do Senhor, diante do tribunal de Deus. E a Bíblia diz que todos nós, todos, ninguém, sem nenhuma exceção, vai ficar de fora. Todos nós devemos comparecer, nos diz lá em 2 Coríntios 5,10, o texto que nós lemos no início. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com suas obras, praticada por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O texto, meus amados, não fala que é agora, que é nesta semana, que é nesses dias. Um dia vai acontecer, um dia vai acontecer. A Bíblia fala sobre um dia, uma expectativa terrível, que vai ser o dia do Senhor. E não vai ser possível contratar o melhor advogado do mundo, o mais excelente advogado que não perde quase nenhuma causa. Não, aliás, todos do STF, todos do STJ, juízes, promotores, desembargadores, oficiais, todos estarão diante daquele que julgará os grandes e pequenos. O justo juízo de Deus virá. Todos compareceremos. Meus amados, por que vai acontecer isso? Meus amados, porque Deus já predeterminou. E o erro é viver hoje, viver agora, viver amanhã despreocupado, que a gente vai conseguir se safar. Ou não levar com temor a nossa vida com Deus, e pecar, e pecar, e pecar, e viver pedindo perdão para Deus. Todo dia eu peco, amanhã, depois eu peço perdão. Não, isso é tentar ao Senhor. E a Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus. A questão, meus amados, é querer no coração planejar o pecado, organizar a sua vida de pecado. Será julgado, meus amados, todos, inclusive aqueles que são despreocupados com o juízo. Lucas 12 diz assim: direi a minha alma, alma tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. E a Bíblia diz, mas Deus lhe dirá, louco, esta noite te pedirão a tua alma, que tu tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si junta tesouro, mas não é rico para com Deus. A Bíblia diz que ele foi chamado de louco. Deus mesmo chamou ele de louco. Louco porque ele não pensava na vida eterna. Louco porque não pensava na vida eterna. Viveu bem aqui, teve êxito aqui, mas a sua vida com Deus era pobre. Cuidado. A vida pobre com Deus que você vive. Cuidado com a vida pobre com Deus que você vive. Você não é rico para com Deus. Você não tem uma vida espiritual de êxito. Tua vida espiritual é um fracasso. A tua vida espiritual está na UTI. Você está em estado terminal na vida espiritual, porque não zela, não é rico para com Deus. Quebrando o coração. Volta-se para Ele. Conserta com Ele, para viver, para agradar a Ele. A Bíblia diz que um homem rico morreu, e tinha um pobre que morava ali junto, na porta dele, na rua. Diz que o rico morreu e foi para o inferno. Diz que o mendigo também morreu e foi para o seio de Abraão. O problema do rico não é que ele tinha riqueza, não é isso. Não é pecado você ter. O problema é o dinheiro ter você, a riqueza ter você. O problema dele não era a riqueza, o problema dele era a avareza. O mendigo padecia só à porta, ele não se importava. Ele não se importava com os outros, ele só se importava consigo. Digo, isso é a razão de ser igreja. A igreja ela não se importa com ela. Aliás, a igreja é para se importar com os outros. O próprio termo, nome, igreja, significa chamado para fora. Então nossa igreja ela não vive para dentro, ela vive para fora. Deus nos deu de uma maneira milagrosa
essa estrutura toda, porque a nossa paixão é para com Ele e o nosso foco é para fora. O nosso foco não é para dentro, o nosso foco é para fora. E a vida de um cristão, a sua vida não é para dentro, não é para si, é para servir. Por que nós temos os apriscos? É para servir. Por que nós andamos em discipulado? É para servir. Por que nós temos crescendo na fé? É para servir. Por que nós nos reunimos aqui domingo, pela manhã? Para servir. Por que nós colocamos a iluminação na igreja? Para servir. Vamos investir num som? Sem investimento pesado? É para servir. Não é para nós, não é para dentro. Fazer com excelência. Gente, nosso chamado em Deus é para servir. E Deus vai julgar se eu estou servindo a mim mesmo. Ou eu vivo o evangelho para servir. Eu só sirvo a Deus quando eu estou servindo meu irmão. Não existe servir a Deus eu não vejo. A Bíblia diz que é impossível eu amar a Deus que eu não vejo, eu odiar o meu irmão que eu vejo. É um princípio divino. Não tem como eu amar a Deus que eu não vejo e eu odeio o meu irmão que eu vejo, que eu enxergo, que eu desprezo. Igreja, meus amados, existe para servir. Igreja, ela existe com propósito. Digo por isso que, por grande misericórdia de Deus, Deus os tem abençoado. Estamos ainda meio acampados aqui, né? Os banheiros estão ali, né? Dá para ver a caixa, eu gosto de dizer, a caixa de água mais bonita do mundo, está bem visível ali. Ai, que coisa feia, pastor. Está ali para servir, gente. Embora que os banheiros não vão ficar aqui, eles vão ficar do lado externo futuramente. O piso está todo assim, né? Ondulado. Gente, mas tudo é para servir. Razão de existirmos. Razão de nós estarmos aqui. Agora Deus vai pedir contas. Haverá sim um acerto de contas. Haverá consequência dos nossos atos. Romanos capítulo 14, 12 diz assim: cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Vamos ter que prestar conta. Vamos ter que prestar conta. Hebreus 4:12, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Meus amados, Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha compaixão de nós. E eu volto para o texto de Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Vi os mortos, grandes e pequenos, diante de Deus. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí você diz assim: pastor, eu estou arruinado, estou num beco sem saída. Não tem como eu contratar uma defesa, porque a Bíblia diz que diante de Deus todos somos inexcusáveis, não tem desculpa diante de Deus. É uma coisa que Deus não gosta, Deus odeia desculpa. Deus odeia desculpa. Pastor, eu estou fraco por causa do irmão. Pastor, eu não estou indo na igreja por causa de tal coisa. Não, Deus não vai aceitar desculpa. Deus aceita a confissão de pecado. Deus aceita arrependimento. E guarde bem, escreva. Arrependimento não é quantas lágrimas eu derramo. Arrependimento é o que mudou na minha vida, o quanto eu mudei. Arrependimento é o quanto mudou a minha vida e não o quanto eu chorei. Arrependimento não é a quantidade, quanto eu chorei, mas o quanto eu mudei. Deus está aqui, mudando os destinos, trocando os corações. Deus está aqui para ter um novo rumo.
Pastor, como é que eu faço com a lista? A minha lista negra dos meus pecados. Calma. A cruz tem solução. A cruz tem uma saída. A Bíblia diz, meus amados, que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. A Bíblia diz assim, cravando na, mais uma vez, cravando na cruz. Está na Bíblia. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós. E a Bíblia diz que ele cravou na cruz. Ele perdoou os nossos pecados. Quando chegar, não sei se vai ser por ordem alfabética, não vai ser como é que vai ser o julgamento, vai ser por ordem de chegada. Eu não sei como é que é a ordem, os números da organização, enfim. Alguns vai ter uma pilha desse tamanho assim do processo deles, escrito contra eles. Aí chega uma vez assim, não, um processo desse tamanho. Aí vocês aí, pastor, o meu é fichinha. Esse é fichinha perto do meu. O meu é um caminhão, pastor. Vou dizer, pastor, o meu eu acho que é um trem carregado com vários vagões, cheio de processo contra a minha vida. A coisa está feia para o meu lado. Mas aí você encontra como aquele ladrão na cruz que diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus pegou o escrito de dívida que era contra nós. Ele rasgou na cruz do Calvário. Jesus rasgou, cancelou. E aí a Bíblia vai falar o seguinte: viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Abriram-se os livros e abriu outro livro, que é o livro da vida. E aí, de repente, agora vai chegar e vai ler ali o nome: Luciana Santos Santana. Traz aí o processo. Aí chega o anjo, olha, está aqui, só tem essa folhinha aqui, está tudo em branco. Tá, mas o que aconteceu? Olha, procura o nome dela. Se o nome dela não está ali no livro da vida, aí vai encontrar ali o seguinte: olha, não, o nome da Luciana está aqui no livro da vida. Então não tem mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Onde é que teu nome está escrito? Teu nome está escrito no livro da vida? Ou teu nome ainda está escrito naqueles livros lá, cheio de acusação contra você? Amados, entenda que o amor de Deus é tão grande, perdoa os nossos pecados. Não apenas é o perdão de pecado, transformação de vida. E aí, meus amados, entra agora na veia discipulado, para nos ensinar como é o viver cristão, como é a vida em Cristo Jesus. Agora, pastor, mas nós não vamos comparecer? Vamos, irmãos, porque Deus vai julgar na nossa vida pelas intenções do nosso coração. Nós vamos estar diante do tribunal do Senhor Jesus. Não vamos ser condenados, mas tem que ir lá, tem que comparecer. Protocolo espiritual, protocolo do juízo, vai ter que estar lá. Mas vamos andar, irmãos, para agradar o Senhor. Vamos andar para servir a Deus. Vamos viver para fazer diferença. Deus não te chamou apenas para viver e sobreviver. Deus tem um chamado sobre a tua vida, chamado para fazer a diferença. Aonde Deus tem te colocado, aonde você tem uma missão. Você na face da terra é um missionário. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo mais para você. Deus tem algo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. E nós somos chamados por Deus para fazer diferença, para ser igreja. Igreja que vai impactar gerações.
É uma igreja que vai impactar aonde nós vivemos, o que nós somos. Somos chamados exatamente para fazer toda a diferença. Não viva essa vida sem fazer diferença. Seja alguém que deixa rastros e marcas de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mudado, transformado, liberto e que está incendiando o campo do inimigo. Temos um chamado de Deus para derrotar os inimigos, meus amados, inimigos espirituais, inimigos da fé. Deus deseja que você cresça na fé, que você desenvolva na fé, que você tenha aptidão e dom, e seja um instrumento na mão de Deus. E Deus vai dando, e Deus vai concedendo, mas Deus quer nos levar a coisas bem maiores em nome de Jesus. Registre e guarde esse dia de hoje. Deus quer fazer, e Deus vai fazer. Em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de orar a Deus, eu gostaria de clamar a Deus nesse momento, juntamente com vocês. E lembrando, amados, que gostando ou não, nós vamos sim, diante do Senhor, diante de Deus, nós somos responsáveis totalmente. Eu digo que existe salvação, existe transformação. Eu ouvi uma história de um pregador, que eu achei muito interessante. Ele conta a história de um preso, na época do faroeste, e esse preso ele foi condenado a enforcamento, ele foi condenado à morte. Muitos resolveram clamar e pedir ajuda para o governador, para não matar aquele homem, para não matar aquele prisioneiro. E o governador resolveu então dar a carta para ele de absolução. Ele não ia mais morrer, ele não ia mais ir à morte. Só que esse governador resolveu se disfarçar, se disfarçou de pastor, colocou a carta que livraria ele da morte dentro da Bíblia. E o governador foi até aquela prisão e foi conversar com aquele moço e apresentar, mas foi vestido de pastor, com a Bíblia. E disse: moço, eu quero conversar com o senhor. Diz ele: não quero conversa, sai daqui e te some com essa Bíblia. Ele disse: mas aqui eu tenho, dentro dessa Bíblia, eu tenho alguma coisa que vai ser muito importante para a tua vida. Diz ele: sai daqui, meu miserável. Cuspiu no governador, não sabia que era governador. Chegou a ser muito violento, seguranças tiveram que tirar dali o governador disfarçado de pastor. Pois que o governador foi embora então, o carcereiro disse para ele: que é isso que tu fez, rapaz? Que tu fez? Esse homem é o governador, ele veio disfarçado de pastor para ver realmente teu coração. Olha o que tu fez, tu perdeu a oportunidade na tua vida. Chegou o dia da morte dele, passando pelos corredores em direção à forca, e ele disse: eu quero dar um conselho para todos aqui. E ele disse: olha, eu vou ser morto, não por causa dos meus pecados. Diz ele: eu vou ser morto porque eu recusei o perdão que tinha para a minha vida. Eu recusei o perdão que tinha para mim. Não recuse o que Deus tem para ti. O que Deus tem para a tua vida, o que Jesus tem para a tua vida sempre é melhor. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Uma boa notícia: não tem nenhuma condenação para quem em Cristo está. Cristo morreu por nós, deu a sua vida por nós, e agora a gente vai viver como o apóstolo Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, depois de uma vida com Cristo, você sente uma paz, você sente uma alegria, você tem um gozo na tua alma e no teu coração. Meus amados, o Evangelho é boas novas, boas novas. Evangelho, boas novas.
é coisa nova, é tudo diferente, é vida nova, é novidade de vida. Daqui para frente, novidade de vida. Guarda o coração, guarda a tua mente, que estejamos guardados em Cristo, porque Deus tem o melhor, sempre tem o melhor para nós, o melhor caminho, a melhor direção. E essa palavra, ela é uma exortação, ela é uma advertência, abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, para nós vivermos com intensidade para com o Senhor nosso Deus. Vamos orar?